Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Todos fazemos parte de contextos sociais diferentes. Família, escola, amigos, vizinhos. A realidade é que cada um deles é como se fosse um pequeno mundo em si mesmo, com regras, normas, valores, que de alguma forma desenham os indivíduos que a esses mundos alternativos pertencem. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, e o mês de maio foi determinado para ser o mês de Portugal no mundo. E jamais poderíamos falar de Portugal no mundo sem, na realidade, entender o mundo do português. E para isso temos que entender aquilo que nos faz, entender aquilo que nos moldou e entender quais são as forças em ação ainda hoje que de alguma forma nos vão moldando. Desculpem a repetição, mas provavelmente este verbo moldar será o mais importante para entendermos a nossa realidade. Mas voltemos então àquilo que estávamos a falar no início. É ao lidar com estas diferentes forças, é ao lidar com estes diferentes pequenos mundos que nós temos que, de alguma forma, vamos crescendo. Mas o crescer deveria significar que nós nos tornávamos em indivíduos mais produtivos, mais eficazes, mais interventivos e também com um maior sentido de responsabilidade individual também. E qual é a contrapartida disto? A contrapartida é tornarmos-nos, por causa dos conceitos e por causa deste moldar, numa amálgama acéfala de pessoas. E é aqui onde alguns dos nossos ditados ou algumas das descrições que são averbadas ao nosso povo devem ser desafiadas. E todos nós devemos, hoje, no ano de 2021, perguntar-nos a nós mesmos se somos verdadeiramente um povo de brandos costumes e se somos verdadeiramente um povo sereno. Digo eu, que não percebo nada disto. E para conversar connosco um pouco desta temática, um português já viajado, que inclusive tem estado a exercer a sua profissão e também a fazer a sua vida fora do nosso país, neste caso do outro lado do Atlântico, precisamente nos Estados Unidos, o professor André Correia de Almeida, professor na Universidade da Colômbia em Nova Iorque, é também autor, investigador e é o criador do movimento Libertem o Meu País da Corrupção. Boa noite, André. Creio que tinha ficado combinado precisamente na primeira entrevista. Esta mundivivência, este moldar da cultura e do caráter de um povo, às vezes acontece devagarinho, e todos nós, de alguma forma, nos deixamos levar e perdemos a nossa individualidade, ou a nossa individualidade também contém estas características. Pois, é tudo uma questão de equilíbrio. Antes de mais, obrigado por cá terem de volta. Eu aterrei em Lisboa numa quinta e estava aqui convosco na sexta-feira. É verdade, sim, senhor. E agora regresso a Nova Iorque na sexta, hoje é quarta. E de maneira que é como que entrar em Portugal pela vossa porta e sair de Portugal pela vossa porta novamente. E é por isso que temos que gravar antecipadamente, porque já te vais embora. Claro, claro. Aliás, quando estivermos a transmitir,
Já o André não está aqui. E já não é quarta-feira. Já não. Mas não tem problema. Então. É engraçado a forma como enquadraste esta conversa. Eu, aliás, estava a ouvir o genérico e estava a pensar, o Nuno tem que se entrevistar ele próprio. Porque tu tens uma quantidade de ideias fascinantes e a forma como dizes acho que é mesmo cativante e parabéns por isso. Obrigado. E creio que foi em parte isso que tornou a nossa conversa tão fascinante e que me trouxe cá de novo esta segunda vez. Falavas em mundivivência, talvez antes de ir diretamente à tua pergunta ou à tua questão, partilhar com os teus ouvintes de que eu tenho uma experiência de África, é muito novo. E depois falaste do outro lado do Atlântico. Essa é a realidade dos últimos 15 anos, mas também estive do outro lado do Pacífico nos meus 4 anos em Macau. E, embora a minha primeira experiência fora do país tenha sido na Holanda, ainda no contexto dos meus estudos de Economia na Universidade Nova de Lisboa, e, portanto, assim, os ouvintes ficam com uma melhor ideia do que é que mundivivência ou o que é que geografia representa para mim. A tua abrangência, realmente, em termos de experiência. Exatamente. Isto da individualidade e da liberdade é um tema, claro, muito complexo, porque as sociedades foram criadas e não todos em nenhuma grande descoberta. Temos que ter um equilíbrio entre a individualidade e o coletivo. Interessante pegares nesse tema porque eu utilizo muito a minha experiência em Portugal e a minha experiência nos Estados Unidos, é a minha experiência pessoal, obviamente, portanto, ainda que caia em alguns estereótipos, eles às vezes são úteis para nos ajudar a perceber as diferenças, não é? Entre duas realidades distintas, e eu começaria por dizer que resumo assim a minha comparação entre Portugal e os Estados Unidos no que se refere à minha experiência. Portanto, isto não é uma comparação científica, académica sobre a vida em Portugal e sobre a vida nos Estados Unidos. Eu costumo dizer que em Portugal a minha vida é caracterizada por uma abundância de afetos e um déficit de regras. E a minha experiência americana é o oposto. Um deserto de afetos, que estou casado, tenho uma mulher, tenho uma filha, e nesse oásis os afetos são abundantes, mas a vida social, não é? As relações sociais são mediadas nos Estados Unidos, na minha experiência norte-americana, são mediadas por regras, são mediadas por best practices, boas práticas, são mediadas por tribunais, por advogados, são mediadas por regulamentos. Em Portugal, não. Em Portugal, a minha experiência de vida é, sobretudo, mediada por afetos. Família, 8 irmãos, 19 sobrinhos, amigos. E isso tem, e agora diretamente à tua questão, tem, por um lado, uma riqueza enorme, não é? Do ponto de vista afetivo, do ponto de vista das relações sociais, do ponto de vista desse sentido de pertença a uma tribo, não é? Mas, por outro lado, às vezes, com frequência, são uma força homogeneizante, para pôr assim, de forma simpática, uma força homogeneizante, porque há certas expectativas em relação a comportamentos, há expectativas em relação a formas de pensar, há pressões, enfim. Portanto, isto só para... Do outro lado da experiência americana é o oposto. Há muita pouca expectativa em relação à homogeneidade dos comportamentos, até pela diversidade de experiências numa cidade como Nova Iorque, e por isso também é que as regras têm que ser mais firmes e o sistema judicial tem que ser mais firme para fazer os contratos valer. E tu fizeste bem a recordar a tua experiência de Nova Iorque, porque se fores para o Midwest ou se fores, por exemplo, para o Texas, não é? Se calhar já vais viver no próprio Estados Unidos uma experiência diferente. Absolutamente. Se calhar é já uma zona mais familiar, de maiores afetos, E por isso eu quis ser muito claro de que hoje a minha participação tem muito a ver com a minha experiência pessoal, não é? De qualquer forma, mesmo em zonas mais do interior americano e fora das grandes cidades, se, por exemplo,
tentarmos perceber de que é composta a ideia de família. A ideia de família é genericamente composta por pais e filhos, e irmãos, não é? Ponto final. Quer dizer, em Portugal, o conceito de família é pais, filhos, primos, primas, tios, avós, e às vezes até em segundo grau e terceiro grau. Portanto, esse sentido de coesão social é muito mais forte do que em qualquer estado que estejas nos Estados Unidos, seja Nova Iorque ou não. Mas é interessante porque, balizando, digamos, essa questão, deveria ser, então, em Portugal, muito mais normal a família, mesmo esta família estendida, levantar-se e dizer, meus amigos, isto não pode ser assim. E eu lembro-me da palavra que nós andámos aqui a tentar pescar na participação que tiveste aqui connosco, que é aquela palavra resignação. E porquê é que eu quero dizer, apanhar esta palavra, ou pegar nesta palavra? Precisamente por causa daquilo que acontece em Portugal. Esta dificuldade de assumirmos que tem que haver uma mudança, ou estamos à espera que sejam os outros a fazê-la, e não vamos nós à procura e em busca dela. E a tal pergunta, somos mesmo serenos ou fazem-nos serenos? Isso é extraordinário, essa questão, Nuno, porque na sociologia dividiu-se a ideia de capital social, o social capital, em dois conceitos. O conceito do bridging social capital, portanto, o social capital que faz pontes entre grupos distintos. Exatamente. E o social capital que faz pontes, ou capital social, que sobretudo funciona dentro do grupo. Portanto, é uma força social para dentro do grupo e a força social entre grupos. E são altamente distintas, porque o que caracteriza essas sociedades de grande tradição familiar, aliás, o exemplo na literatura é até da família napolitana e da família siciliana, e nós sabemos dos filmes e das leituras e da realidade, quão fortes são os laços dentro da família, mas depois quão grande é a rivalidade entre famílias. Exatamente. Portanto, esta realidade dos laços, esta força social dos laços, esta força social do capital social, tem dois componentes diferentes, a que é para dentro e a que é para fora. E eu diria, na minha experiência, de que, e agora em relação à questão que tu colocas, a experiência em Portugal é sobretudo uma experiência familiar, tribal, neste sentido, e aliás, fazendo a ponte com as conversas que nós temos tido sobre o sistema partidário e o sistema político em Portugal, parte dos grandes bloqueios institucionais em Portugal resultam da vida, daquilo que eles chamam o tribalismo político, que não permite aos dois partidos do poder, PS e PSD, definirem os laços e encontrarem as pontes, há décadas que não encontram, para permitir as reformas do regime que seriam necessárias. Agora, esses partidos são uma boa representação daquilo que é a realidade depois familiar alargada, não é? Sim, mas olha, e utilizando a família napolitana e siciliana, a verdade é que essa coesão familiar é tão grande ao ponto de, mesmo na quebra das regras, mesmo na quebra das leis, mesmo na quebra dos compromissos, enquanto está connosco, está defendido. Mas se estiver contra nós, vai pagar esse preço. E, infelizmente, temos visto isto também na vida política nacional, onde os anti-mainstream, por assim falar, ou aqueles que são contra o sistema, não têm tido a visibilidade nem a possibilidade de apresentar verdadeiramente as suas propostas. Pois, porque o poder está muito concentrado, não é? O poder está muito concentrado em torno de uma pequena elite política e económica, e estes cartéis de poder demoram muito tempo a ser desmantelados. Nós queremos acreditar sempre que Portugal é um país muito desenvolvido, e os grandes progressos que fizeram desde 1974, e não temos dificuldades em olhar para regime. Eu não estou aqui a fazer nenhuma comparação com Coreias do Norte ou com regimes ditatoriais de outras partes do mundo. Mas é com grande facilidade que olhamos para esses regimes e percebemos a dificuldade do povo ter acesso ao poder.
não é? É fácil pensar na Coreia do Norte e ver coitadinhos daquela rapaziada toda subjugados por aquele ditador. Ou então em regimes muito centralizados noutras zonas do mundo e pensar, epá, vai ser muito difícil quebrar estes... Mas o mesmo tipo de autocrítica e de autorreflexão não conseguimos fazer em Portugal. Exatamente. Esquecemos que, apesar de tudo, a experiência democrática em Portugal tem menos de meio século. E é uma experiência muito recente, com grandes, como é que eu ia dizer, grandes conquistas, mas é essencialmente um sistema em que o poder está altamente concentrado em alguns apenas. E ainda por cima, com a promiscuidade de esse poder ser partilhado por uma elite política e uma elite económica, o que na realidade acaba por acontecer também noutros sítios, porque se suportam uns aos outros. E aí a Revolução de Abril tem uma coisa interessante, ou pouco interessante, depende de como se queira ver, é que não criou as rupturas institucionais que uma revolução mais regeneradora normalmente traria. Uhum. Mas isto só preocupa porque, de alguma maneira, quando analisamos realmente com olhos de ver, com profundidade e alguma honestidade intelectual, nós somos um avião que entrou em stall e eu acho que ainda ninguém se apercebeu disto. Ou seja, o avião já perdeu a sua capacidade, por assim dizer, de criar lift e voar por ele mesmo. Os indicadores, desde os indicadores económicos aos indicadores da confiança da própria população, dizem que o avião, ou seja, a democracia ou o sistema entrou em perda e, no entanto, nós não parecemos verdadeiramente preocupados com isso. Talvez porque ainda não vemos o chão a aproximar-se. Pois, dizes bem, portanto, neste período pode ser dividido em duas partes. Uma até 1995, finais do século XX, de crescimento. Pode-se questionar qual foi o motor de crescimento, não é? Quer dizer, o motor de crescimento sabe-se qual é, portanto, isso não se pode questionar, foi a entrada na União Europeia. O que se pode questionar é qual foi o impacto de longo prazo desse crescimento. Bem, e depois uma segunda parte, que é de 1995, que é como tu dizes, o avião está... Não é? Em permanente... turbulência. Despenhou-se uma vez já, quase que... Enfim, não se despenhou, porque nesta metáfora o avião não se pode despenhar, porque ainda estamos a voar. Mas que andou ali a arrasar as árvores e as montanhas e depois lá... Com a entrada com o apoio de pilotos estrangeiros, não é? Com o apoio de pilotos e tecnologia estrangeira, o avião lá se... É que não entramos em piloto automático. E assim, em velocidade de cruzeiro. E por 3 vezes andámos ali já a bater nas árvores, e que é uma coisa que, como português, até muito mais do que como investigador e muito mais do que académico, como português, isso fere o meu orgulho. Esta perda de soberania nacional que acontece regularmente. Também não queremos falar nestes termos, não é? Mas quando temos um país, um Estado-nação gerido, com certeza que temos cá os nossos administradores, o governo, não é? E a Assembleia da República, mas quando as regras de gestão do país são estipuladas por entidades internacionais, seja a primeira intervenção do FMI nos anos 80, seja a Troika nos anos 70 e depois a segunda nos anos 80 e a terceira na Troika, isso são, objetivamente, perdas de independência, perdas de soberania, e acho que um português médio, normal, qualquer português, se deve sentir profundamente transtornado com essas perdas de soberania regulares. Quando as causas dessa perda de soberania estão identificadas, uma profunda incapacidade de PS e PSD se coordenarem naquilo que seria relevante em termos de reformas estruturais para o país. Sim. E eu faço no que é relevante, porque quando eles querem, por exemplo, para alterar o Estatuto de Deputado, ou alguns aspectos do regimento da Assembleia da República, ou, por exemplo, para a modernização, o sistema tributário português é um caso de sucesso em toda a parte do mundo. Portanto, quando foi preciso juntar vontades para otimizar a máquina extrativa do Estado, essas parcerias PSD e PS foram conseguidas. Noutras áreas mais estratégicas para os portugueses, não são. Não é conseguido. Parece que naquilo que compete aos serviços do Estado estamos sempre em déficit. Apesar do Estado aumentar a sua capacidade de aspirar
impostos, essa capacidade não é concomitante com a capacidade do Estado de prestar serviços de qualidade aos cidadãos. Sempre que tenha a ver com a distribuição de poder, ora bem, uma máquina tributária o que é que faz? Recolhe e concentra. Não é? Assim, tem sido assim sempre, desde os grandes impérios. Não é? Os grandes impérios subsistiam como uma das razões principais dos impérios subsistirem foi a capacidade administrativa de coletar os impostos para a subsistência das cidades, dos exércitos, etc. Portanto, e Portugal é um país muito bem sucedido nessa dimensão de concentração de poder. Agora, quando tem a ver com questões, por exemplo, da descentralização política, financeira e administrativa em Portugal, o ordenamento do território. Uma lei eleitoral que permitisse aos cidadãos escolher os seus candidatos, por oposição ao sistema atual em que os candidatos nos são impostos. Como que se de um ditador se impusesse ele próprio as eleições? A diferença é que em Portugal há um cartel de partidos que funciona nesta metáfora como o ditador. Não é? Portanto, que é exato. Quer dizer, não gostamos de falar nisto, não é politicamente correto, mas é assim, sob o ponto de vista conceptual, sob o ponto de vista filosófico, o Estado não está organizado. Este não é um problema específico de Portugal, não é? Mas o Portugal é que nos interessa. O Estado não está organizado para distribuir poder, para se democratizar. Não quer dizer que não haja progressos. Com certeza que estaríamos melhores que em 1500, estaríamos melhores que em 1143. Depende dos indicadores, neste momento até a natalidade e mais. As mortes das mães no pós-parto estão a níveis da década de 70, inclusive a de 60, por exemplo. Não é? Tudo depende dos indicadores que nós formos procurar. Nós não estamos aqui cherry picking, não é? Sim, exatamente. Não estamos a escolher cerejas, mas estamos a dizer que, de facto, numa análise global, nem tudo realmente melhorou. E é aqui onde a formação dos jovens e das crianças acaba por ser importante. E eu quero mencionar isso porque eu sei que tu, ao longo destes dias, também estivestes perto de jovens a chamar a atenção para as questões da corrupção em Portugal. Tem sido uma experiência incrível, porque não estava previsto. Portanto, eu lanço o Liberta, o meu país da corrupção, no dia 5 de outubro de 2020, de Wall Street, junto à minha companheira de viagem, que era a Fearless Girl, não é? Uma estatueta que está colocada em Wall Street, não foi esse o local inicial, mas que simboliza a resiliência de Nova Iorque numa das crises que aconteceu na crise de 2000, na crise tecnológica. E um artista, um escultor, depositou essa figura, essa estátua. E, portanto, foi daí que eu lancei a figura... o movimento Liberta. Exatamente. E no dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional contra a Corrupção, houve um conjunto de escolas que, através do meu apelo à mobilização, um conjunto de escolas que definiram e que se prepararam para essa ocasião num conjunto de atividades na semana anterior. E eu, tão sensibilizado com essa iniciativa das escolas, propus-me a visitá-las na minha próxima visita a Portugal, que é esta que está a acontecer. Mas com essa iniciativa, outras escolas manifestaram o seu interesse em que eu os visitasse e felizmente tenho uma equipa extraordinária que me ajuda a organizar essas coisas. E porquê essa importância de trabalhar as escolas naquilo que lhes estamos a chamar uma rede escolar, rede de escolas anticorrupção? Porque, e vamos falar aqui um bocadinho de história, para efeitos de simplificação, eu divido estes últimos 50 anos em 3 gerações. Eu sei que em termos sociológicos, se calhar, são mais do que 3 gerações. Mas eu vejo assim. Temos a geração das pessoas que, em 74, estavam nos seus 30 e poucos, portanto, no início da sua vida ativa, e que, perante um fenómeno revolucionário, se dão por satisfeitos e se dão por contentes com esse grande acontecimento e de alguma forma se demitem um bocadinho de uma intervenção cívica mais ativa. Isto depois, claro, de 74 e 75, daquele período imediatamente revolucionário já mais ativo, em que de facto mobilizou muita gente. Mas depois, 76, 77, e deixando para um grupo muito restrito de pessoas, ali no Olimpo de São Bento, tratar dos desígnios do país. E depois temos uma segunda geração, aquela como eu incluo,
em que em 70 éramos miúdos, 70s, 80s éramos miúdos, e que começámos a acordar, espera aí, isto não pode ser deixado só nas mãos de alguns iluminados, mas faltam-nos as ferramentas, quer dizer, portanto, isto é o drama das pessoas da minha geração, não é? As gerações da minha geração são as que nasceram, vá lá, entre 1970, os que nasceram em 1965, 1970 e 1980, vá lá, grosso modo. Querem se movimentar, querem se mobilizar, veem as autoridades reguladoras a não regular, sentem estes grandes escândalos de corrupção, sentem uma democracia que não é verdadeiramente representativa, mas faltam-lhes instrumentos, falta-lhe a transição. E depois há uma terceira geração, que é esta que está agora nas escolas, licenciaturas, nos mestrados, a entrar na vida ativa. Essa, eu acho que tenho uma convicção muito grande que não só tem mais ferramentas, como tem um grau de inconformismo e um grau de reverência que nenhuma das duas anteriores gerações tiveram. E daí a importância de as empoderar ainda mais. E de lhes falar destes temas, que não é fácil falar de temas de corrupção e transparência a rapazes e raparigas de 14 ou 15 anos. Exatamente, mas é algo que vai chamando mais a atenção. Porque, por exemplo, e usando aquilo que foi a nossa conversa com o Nuno Garopa, antes de ir aos nossos direitos e deveres, por exemplo, só é possível determinadas gerações entenderem que poderemos eventualmente alcançar determinadas causas, e deixa-me só fazer esta analogia. Imaginemos um Serviço Nacional de Saúde para os animais de estimação, se formos resgatar o dinheiro que a corrupção nos está a levar. Portanto, se juntando essas duas coisas, se calhar podemos chegar a algum lado. Eu não estou a dizer que estou de acordo ou estou contra, estou a dizer que sem dinheiro é que não há palhaço, como se diz em Portugal. Mas o que vai haver é direitos e deveres. Até já. Sabe para que serve a Constituição da República Portuguesa no dia-a-dia? Talvez não estejamos atentos aos efeitos da Constituição no nosso dia-a-dia, mas o facto de podermos sair de casa, ir trabalhar, ter acesso a hospitais e a escolas públicas deve-se ao tipo de Estado em que vivemos. Todas as liberdades e garantias que hoje você pode experienciar foram decididas pela Constituição da República Portuguesa. Este documento, tão importante mas desconhecido por muitos portugueses, serve para regular o nosso dia-a-dia e, mais do que isso, serve para podermos ter um cotidiano mais livre e com o maior bem-estar possível. Mas atenção, a Constituição da República Portuguesa serve para respeitar as regras e as liberdades de todos. Por isso, está regulada entre os direitos e deveres de cada cidadão. Se ainda não leu a Constituição, faço-lhe um desafio. Leia e conheça os seus direitos e os seus deveres e seja participante ativo na sociedade em que vive. Estamos de volta para continuar a nossa conversa com André Correia de Almeida, professor da Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, investigador, autor, criador do movimento Libertem o Meu País da Corrupção e, de alguma forma, tem que se dizer, um apaixonado por Portugal e por ser português. E, André, realmente, quando nós vamos vendo todos estes paradoxos a acontecer na nossa sociedade, há duas visões, não é? Ou mantemos uma visão positiva de que com este movimento que se está a iniciar, embora possa ser devagar, nós vamos alcançar algum bom porto, ou então podemos ter um pouco a visão do velho do Restelo a dizer, onde é que vocês vão? Há coisas mais importantes para tratar. Olha, eu costumo resumir em 3 tipos de modelos alternativos a forma como podemos evoluir. O modelo é modelo Bastilha, ok? Bom, 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 ok? A revolução, hardcore, modelo Bastilha. E depois temos o modelo que eu chamo o modelo Cromwell, em que a mudança vem de dentro do sistema, não é? O que não aconteceu com o modelo Bastilha, o modelo Cromwell, a mudança vem de dentro do sistema. E depois temos o modelo que me parece o menos interessante dos 3, que é o modelo regeneração das gerações. Isto é, as coisas hão de acontecer. Porque nós, de facto, sabemos da história e da ciência política que as coisas depois hão de acontecer. As gerações regeneram-se, as gerações sucedem-se, as aspirações, os graus de exigência, naturalmente, vão-se
vão sendo alterados e vão-se rejuvenescendo e as coisas vão por si organicamente, muito calmamente desenvolver. Agora, a questão é que qual o modelo que mais simpatizamos, quais o modelo que achamos mais útil. Eu acho que o misto de modelo Cromwell com o modelo de dar tempo para que as coisas aconteçam é o ideal. Sim, mas o modelo Cromwell acabou com uma decapitação, não é? Sim. Não quero estar a dizer que é um modelo totalmente pacífico. Pois, mas eu também não falei aqui em ser pacífico ou não. Eu até há bocadinho, na questão da Revolução de Abril, disse e sugeri que uma revolução menos pacífica teria talvez criado as rupturas. Exato. Que não se criaram. Mas esse é um grande desafio. E só para dizer uma coisa, para certos modelos precisamos de grandes líderes. Líderes que não temos. Deixa-me dar-te um exemplo. Nelson Mandela foi um grande líder. Outro exemplo de reforma por dentro. Uma das coisas que, se ele tivesse feito, ainda hoje nós não o poderíamos criticar, que seria retirar todos os brancos do governo. Ele não fez isso. Antes, criou pontes para diálogo e nem todos os responsáveis do apartheid foram presos. E realmente Nelson Mandela é uma figura incontornável da transformação e da transição de um país. Nós não temos líderes desses em Portugal. Desculpa, creio eu. Vou pôr assim de uma forma mais simpática. Não apareceram. Okay. Podem andar por aí, okay. Mas de facto não se revelaram ainda. Mas eu queria só, e gosto muito de teres falado em Nelson Mandela, porque é outro exemplo de um caso em que a mudança veio de dentro. Quer dizer, para já, antes do Nelson Mandela, houve os próprios de Klerk e a sua companhia e a sua turminha resolveram, com uma grande pressão, evidentemente, internacional, alterar o sistema. Gosto também muito do exemplo de Gorbachev, a coisa depois não correu bem, mas é um esforço de mudança de dentro, acompanhado por uma forte pressão. E eu acho que esse seria o modelo ideal para Portugal. Um impulso de inovação vindo de dentro, que nos meus escritos e nas minhas entrevistas eu digo que não espero que venha da Assembleia da República, nem que venha do Governo. Mas da sociedade civil? Essa sempre lá, mas dentro dos órgãos do Estado, a minha esperança vem do Presidente da República. Assenta numa presidência da República mais assente. Ok. Não é neste Presidente da República, é numa eventual presidência da República... Numa presidência da República em segundo mandato, com uma grande base de apoio popular. Portanto, eu acho que o atual ainda tem tempo para se tornar nessa pessoa. Mas achas que tem história? Não sei se tem história. O primeiro mandato, achas que demonstrou que ele poderia ser... São coisas diferentes. Primeiros e segundos mandatos são coisas diferentes. Eu acho que no segundo mandato, que acabou de começar, no dia 9 de março, quando tomou posse, portanto, eu ainda acho que ainda há tempo para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa se vir a revelar essa pessoa. Ainda há tempo, não sei se há vontade, não sei se há... Eu não sei se ele é essa pessoa, porque a capacidade que o Nelson Mandela teve para perdoar as pessoas que o mantiveram mais de 3 décadas na prisão não me parece que esteja ao alcance do professor Marcelo Rebelo de Sousa, por quem mais ou menos o conhece. Pois, eu estava aqui a evitar fazer comparações pessoais, eu estava aqui a pensar neste sentido. Nós estamos a falar naquele presidente eleito pelos portugueses, naquele que está agora no seu mandato. Sim, mas comparar com outros, eu percebo. O que para mim, para efeitos destes 3 modelos que partilhei contigo, eu acho que estamos perante, e tu há bocado estavas a falar de aspectos positivos ou de sinais de confiança ou sinais de mudança. Eu acho que eles estão a acontecer. Aliás, falámos daqui a questão da terceira geração, como eu lhe falei, como eu formulei. Acho que a dimensão dos casos mais recentes de corrupção tem vindo a acordar as pessoas. E aquela tarde com o Ivo Rosa, aquela masterclass, aquela palestra... Masterclass, nunca tinha ouvido. Aquela palestra, aquele serviço público que o juiz Ivo Rosa prestou
aos portugueses. Concorde ou não se concorde, foi uma lição de como o sistema de justiça funciona, o que é uma primeira instância, o que é um tribunal da relação, o que é uma prova, o que é um prazo, o que é a diversidade de interpretações. Isso são tudo... pode causar alguma dor. É como eu lembro, eu sou mais velho de 9, o meu irmão António, o segundo é o mais alto e maior de todos. Quando crescia, eu lembro que tinha sempre dores de pernas. Era uma coisa chata, porque o meu irmão tinha dores de crescimento nas pernas com frequência. E, portanto, essas tardes podem ser tardes de dor, não é? Estou-me a referir à tarde da palestra do juiz Ivo Rosa. Mas para mim, são tardes de crescimento. E, portanto, há sinais de esperança. O que eu quis dizer foi que, dentro destes três conceitos... E que eu falei que o meu modelo preferido é um modelo Cromwell, obviamente, nesta simplificação muito grande, entre o modelo à Bastilha e o modelo em que as gerações se regeneram, e sabe-se lá quando é que as coisas acontecem, prefiro o modelo à Cromwell, que é que tem dois elementos. É um esforço de inovação vindo de dentro de quem está no sistema, que era o caso da figura que estamos a falar, com pressão social. E daí se inserir a lógica do Liberte o Meu País da corrupção e do trabalho com as escolas, o trabalho com as empresas, o trabalho com a sociedade civil de forma geral. Mas essas mudanças podem, muitas vezes, encapsular algumas surpresas, umas positivas, outras nem tanto. E quero mencionar uma, eu sei que estamos a falar o tema é Portugal no mundo, mas estamos a contextualizar a eventualidade da transformação daquilo que é a nossa sociedade. O Trump foi visto por muitas pessoas como realmente uma carta fora do baralho do establishment republicano e democrata. Mas nem tudo o que o Trump fez, especialmente tweetou, foi visto e foi correto de todo, não é? Podia ter escolhido outro tipo de linguagem. Que riscos é que nós, em Portugal, temos da eventualidade do aparecimento de alguém assim, de ser tão fora do baralho que acaba por criar algumas dificuldades, pelo menos a nível social? Pois, já não é bem um risco, não é? Está a acontecer, não é? Já está a acontecer. E há quem já tenha receios de que o chegue, por exemplo, a percentagens de votos que nunca imaginados antes, não é? O caso do Trump é um caso interessante, porque o Trump teve uma oportunidade, é engraçado eu dizer isto e não sou simpatizante do Trump, mas o Trump teve de facto uma oportunidade única de ser um presidente especial. Porque ele podia ter mantido aquele registro até às eleições e, quando ganhou as eleições, ser o transformador que até o poderia ter eventualmente mantido no poder 2 mandatos. Portanto, aquilo que funcionou muito bem para o Trump, mesmo que me venham dizer que o Trump teve mais votos, não funcionou depois para ele. Embora ele só perca realmente por causa da pandemia, porque se esta pandemia não tem acontecido, eu não sei se a dinâmica de bases do Partido Republicano não o teria reeleito. E de qualquer das formas, mais uma vez, não é gostar ou não gostar, o Trump pode dizer que não levou os Estados Unidos para nenhuma guerra, que é uma coisa que já não estamos habituados. Pois. Isso é uma questão histórica já entre os republicanos e o Partido Democrata, um com muito mais tradição de guerrinhas do que outro. Mas aqui para a nossa conversa de hoje, não é só o caso do Trump que tem acontecido nos Estados Unidos, na Europa também está populado de casos de populismo e de nacionalismo e de xenofobia. Eu prefiro sempre pôr a responsabilidade nos meus ombros do que pôr a responsabilidade nos outros. O Nuno começou o programa assim. Exatamente. O Nuno Garopa disse, olha, a culpa é nossa, claro, porque somos nós que votamos. Exatamente. Não só somos nós que votamos, mas nós acabamos por representar aquele espaço esquerda-centro-direita, não é? E o que é esse espaço ideológico, cívico, esquerda-centro-direita, onde está tipicamente o PS, o PSD, depois o CDS já está mais para mais para a direita. O CDS já deixou de estar tão à direita também, não é? O que é que nós andamos a fazer? Felizmente que não é só fenómeno de Chega, não é? Portanto, o PAN não existia, depois de um deputado e agora 4, a iniciativa liberal. De facto, o que tem acontecido na Assembleia da República por paradoxal que possa parecer, um sinal positivo.
porque o poder se diluiu. O poder aqui, no sentido da concentração de votos, se está a diluir... Estas diversidades de propostas... E eu acho que isso faz tudo parte... Isto é o meu lado otimista, ok? Eu critico muito, mas o que me move é o otimismo, o que me move é a confiança e a convicção de que nós portugueses somos excepcionais. O que nos falta são as instituições e as regras. E é preciso irmos aí para perceber o que eu quero dizer. De maneira que... regras. Eu vou-te ajudar. Sim. Das 15 regras... Só para dizer o seguinte. Sim. Portanto, e essa diluição é um sinal positivo, e estava a falar de sinais de esperança e sinais positivos. Vejo isso como um sinal positivo, entre outros, já falámos das gerações, da terceira geração como um sinal positivo, falámos da palestra do juiz Ivo Rosa como um sinal positivo, de acordar de consciências, e falámos também agora deste caso mais recente, e agora perdi novamente, da diluição do poder como caso positivo. Com o aparecimento de outras propostas políticas devidamente votadas pelos portugueses. Mas falando em regras, a União Europeia definiu 15 regras para o combate à corrupção e nós implementámos uma. Isto tem que ser muito bem conversado, explicado e detalhado. Quando eu me lancei no projeto de investigação sobre a reforma do sistema parlamentar em Portugal, um projeto que se iniciou, comecei a pensá-lo em 2011, logo no início da entrada da Troika, e eu a pensar como é que poderíamos ter um Portugal novamente independente pós-2014. Que tipo de instituições, que tipo de regras, que tipo de organização do Estado é que nós devíamos introduzir, alterar, melhorar, porque claramente esta regularidade de perda de soberania nacional não pode continuar a acontecer. E uma das coisas que fiz foi criar hipóteses, o que é que pode estar mal, não é? É próprio do método científico, é próprio da investigação. Criar hipóteses e depois testar a hipótese e validar ou não essa hipótese. E uma hipótese que eu coloquei de partida foi que há um problema de diálogo entre partidos porque não se coordenam, não fazem as pontes, não desenvolvem os consensos necessários para as reformas de regime. Ora, o que é que esta ideia de partidos importa? Porque implicitamente quer dizer que o deputado individual pensa diferente do partido. Então foi essa a questão que se lançou. O inquérito aos deputados, na altura, 25% dos deputados participaram, do universo de 230. Quem faz investigação sabe que uma amostra de 25% é uma amostra muito robusta, e os resultados foram incríveis. Não há diferenças estatisticamente significantes entre deputados de diferentes partidos no que se refere à vontade de alterar a lei eleitoral para a Assembleia da República. E quando nos reunimos com eles, depois com outro grupo de deputados que nos acompanharam na preparação do projeto, são aí pessoas que depois escreveram prefácios para o livro sobre a reforma do sistema parlamentar em Portugal, há uma comunhão na frustração, há uma comunhão no desencanto, há uma comunhão nas aspirações de um regimento da Assembleia da República muito mais moderno e ágil. Portanto, isto é esta diferença entre as aspirações do deputado individual e o nível institucional em que eles se organizam em torno de partidos, esta dissonância que existe entre a aspiração individual e depois daquilo que acontece na quesilha e na intriga interpartidária, é muito importante ser percebida, porque para se humanizar a figura do deputado, para se humanizar a figura do representante, para se perceber, e aqui é que é a questão importante, a importância que é de regras. Não importa, não tem importado que deputados tanto do PS e do PSD venham desde os anos 80 a apresentar propostas de reforma da lei eleitoral ou propostas sobre a regulamentação do lobbying. Tem sido completamente irrelevante essa aspiração individual da pessoa humana do deputado, de que nós elegemos, porque não elegemos, é-nos imposto, mas enfim, que vão para a Assembleia da República. Distinguir isso do nível institucional é importante para perceber que as regras de funcionamento é que não estão bem. Então nós podemos dizer que existem deputados que estão... E deputadas. E deputadas. E eu uso... Eu sei. Mas hoje em dia, não sei. Eu até uso ET agora para não... que estão subjugados à hierarquia absolutamente.
Absolutamente. Há hierarquia partidária em termos formalmente hierárquicos, as lideranças parlamentares, e há hierarquia partidária em termos organizacionais das próprias conselhias e dos núcleos dos partidos pelo país. Absolutamente. Mas isso é sabido, quer dizer, é sabido, é criticado e nada se altera. Porque isto, a própria disciplina de voto, a própria figura da disciplina de voto. Isto é eu acho que é contra a natura. Os deputados representam, vamos ser claros, quer dizer, estas coisas têm que ser ditas assim com convicção, mas também com um sentido construtivo. Os deputados, os 230 pessoas que são colocadas na Assembleia da República, elas representam, na prática, os respectivos diretórios partidários. Que são esses diretórios partidários, em consonância com a liderança partidária, que os coloca na lista. Portanto, estas coisas devem ser, sob o ponto de vista conceptual, filosófico, podem contar a história que quiserem, não é? Até se pode dizer, pronto, precisamos deste modelo assim durante 100 anos. Mas, de facto, não é um modelo ideal. Sejamos intelectualmente honestos. Porque isto vem de encontro àquilo que eu tinha a dizer, é que se há a pior coisa para a inovação e para o encontrar de soluções, são mentes ou mentalidades homogeneizadas. Nós, quando queremos encontrar uma solução para o que quer que seja, nós estamos sempre à procura de alguém que olhe para o nosso pensamento e diga isto sim, aquilo não, isto talvez. Pois, mantém-nos sempre na nossa zona de conforto, não é? Quando a nossa... Isto é muito interessante, era que temos aqui um psicólogo, um psiquiatra, um neurocirurgião, enfim, pessoas que estudam e sabem da forma de funcionamento dos nossos cérebros. É muito mais confortável rodearmos de quem nos diz sim. Dos yes men. Dos yes men. É mais confortável. Mas isso depois tem a ver, relaciona-se com aquela redundância de ideias, não é? A redundância de afetos, a redundância de experiências, essa homogeneidade castrante. Essa homogeneidade que, em momentos de crise, de facto nos dá um conforto. Por exemplo, nas grandes crises que Portugal tem tido, o que eu noto é uma resiliência muito maior da sociedade portuguesa em acolher depois os irmãos, os primos e os tios que perdem a casa ou perdem o emprego dentro daquele core social, do que experiências na tradição anglo-saxónica, em que as pessoas ficam muito mais à conta deles próprios, nestes momentos de crise. Portanto, notem que há sempre um outro lado da moeda. Um pró e um contra, não é? Por isso é que eu costumo dizer que o local ideal, o ótimo, é nos Açores. Quer dizer, nesta comparação muito simplificada da minha experiência de vida de um lado do Atlântico e do outro lado do Atlântico, regras versus afetos, os Açores, um meio termo, é o espaço mais recomendado. Muito bem. Nós estamos já nos últimos 2 minutos, André. Claro que a conclusão sempre é que existe um caminho a percorrer. Qual é que seria, digamos, o teu encorajamento para todas aquelas pessoas que nos assistem, jovens e não tão jovens, naquela que é esta caminhada a harmonizar e tornar o nosso Portugal algo que nos possamos orgulhar? As mudanças políticas e institucionais tomam tempo, nós sabemos isso da história da ciência política, portanto há um lado de humildade, um lado de calma que tem que ser mantida, mas não nos devemos demitir de uma participação ativa, séria, diária, em prol dos nossos sonhos. E o Liberte o Meu País da Corrupção tem esse objetivo, mobilizar 10 milhões e depois coordenar, ajudar a colaboração entre os players principais já nessa luta pela corrupção. Ao contrário do que alguns possam pensar, este trabalho da corrupção não tem nada a ver com prender ninguém, mas tem com acabar com comportamentos desviantes. Tem a ver com regras, mecanismos de fiscalização das regras e depois os mecanismos de punição pelo não cumprimento das regras. São estes 3 blocos. Muito bem. André Correia de Almeida, muito obrigado por teres participado em mais este programa connosco. Eu vou-te desejar boa viagem, mas no dia em que estamos a passar, sei que já lá estás nos Estados Unidos. Vamos também continuar a conversar com o André, mas desta vez via online, em próximas oportunidades. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais este programa. Nós terminamos aqui esta semana, mas vamos voltar na segunda-feira para continuar
a falar sobre Portugal no mundo. Eu sou o João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Boa noite e muito obrigado.